Olá pessoal, hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa história. Tudo começou no dia 17 de abril de 2013. Eu tava fora da igreja, daí a gente acabou se encontrando numa balada, né, amor? E, na verdade, o que era para acabar sendo uma bobeira, acabou acontecendo. E a gente se encontrou nesse dia, fomos conversando apenas por mensagem de celular durante a semana. E até que uma semana depois, né, você começou a me visitar na faculdade. Só que ele sempre ia, o engraçado é que ele sempre ia com a desculpa de que ele tinha que ir visitar um amigo lá na faculdade, tudo. E o incrível é que depois de quase 3 anos juntos, né, amor? Eu ainda não conheço esse amigo. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. E daí começou aí de vez em quando, um dia sim, o outro também, como diz você, né? E daí a gente começou a sair um pouquinho mais, tudo, fomos nos conhecendo. I don't wanna wait for tomorrow, 'cause tonight I keep playing this over in my mind. I should've kissed you, but I missed. Am I out of time? E daí pra frente foi todo dia. A gente saía, no outro dia a gente ficava um pouco mais ali por perto mesmo pra conversar, pra ir se conhecendo. E por aí foi indo. Até que um dia ela me chamou pra ir no prédio dela pra gente conversar lá embaixo. E daí surgiu a história de comprar chocolate. E eu tinha dinheiro, só que ela falou que não queria e ia subir na casa dela e me chamou pra ir junto. Fato que eu não sabia que o pai e a mãe dela também estavam lá em cima. Ela abriu a porta, o pai dela olhou pra mim com aquele olhar tipo, é você mesmo que eu vou matar. A mãe dela se segurando pra não rir. Foi um clima bem tenso. Mas eu sobrevivi. Tô aqui hoje pra contar a história. Desde então eu comecei a frequentar um pouco mais a casa dela. Não com tanta frequência como hoje, mas comecei a frequentar um pouco mais. E daí foi indo, porque eu também estudava à noite, de vez em quando dava certo ir na casa dela durante a semana, senão era só no final de semana. Mas a gente marcava mais de sair do que ficar na casa dela, porque era meio complicado. Não tinha tanta afinidade com todo mundo assim, então é complicado. Depois de um tempo eu comecei a frequentar a igreja, quando ela começou a voltar para a igreja, daí eu comecei a ir junto para acompanhar. E daí então eu comecei a gostar e foi mais ou menos por aí. I never wanna be the one to say, how could I let you slip away? And I'm never gonna watch you fall apart. I should have told you from the start. And I'm late, but now I'm running. Please wait for me, I'm coming. Never gonna wait another day. I finally found the words to say. I want you. Daí ele começou a frequentar com mais vezes, né? Durante mais vezes, até que ele decidiu se batizar, né, amor? Então, quando eu decidi me batizar, a gente foi atrás de estudo bíblico primeiro. Foi complicado, porque a gente começou o pastor casou e foi embora. Começou outro, antes de começar o pastor casou e foi embora. Começou com o terceiro, só que daí o terceiro também foi
remanejado para outra igreja. Mas mesmo assim a gente conversou com o pastor Alex, tudo. O pastor Alex falou que não tinha problema, que eu podia me batizar e depois a gente continuava o estudo bíblico. E eu tomei a decisão de me batizar no dia 25 de agosto. E nesse dia, um pouco antes de eu me batizar, eu conversando com o pastor Alex, tudo, aí eu conversei com ele, falei que a gente estava planejando de casar, tudo. E a gente conversando, no meio dessa conversa, surgiu a ideia de eu pedir ela em casamento. A gente já tinha começado a conversar sobre casamento antes, mas faltava o pedido em si, não tinha sido feito de maneira formal. Então, logo após o batismo, no tanque batismal mesmo, eu decidi pedir ela em casamento. E tinha muita gente chorando, ela também chorou bastante. Chorou bastante, que eu vi. A mãe dela chorou, o pai dela riu, mas acontece. E desde então a gente começou a planejar mais certinho, começar a ver todas as coisas para o casamento. Até que em dezembro a gente tomou mesmo a decisão de começar a correr atrás de tudo. Só que com 2 meses começou a ficar complicado, porque é muita coisa para você ver e muito pouco tempo, daí começa a ficar tudo muito corrido. E nesse meio tempo aconteceu que também a gente chegou a ficar um tempo meio afastado, porque ficou meio complicado uma época, mas com o apoio de muita gente da igreja, muita gente legal da igreja, a gente conseguiu sentar, conversar e entrar e voltar a ser o que era antes. E agora a gente tá aqui de novo, mas dessa vez é pra não separar mais, dessa vez é pra sempre.